Seja muito bem-vindo ao Comissão Executiva. O Governo reviu em alta o crescimento da economia para este ano, de 1,5% para 1,6%. No programa de estabilidade a enviar a Bruxelas, o Executivo estima um crescimento em torno dos 2% até 2019, com o investimento a crescer, fruto da melhoria das condições de financiamento da economia. O Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho promete mesmo um novo ciclo de prosperidade. No Comissão Executiva de hoje, debatemos as perspectivas económicas e financeiras da economia portuguesa com Rui Leão Martinho, bastonário da Ordem dos Economistas, e Paulo Carmona, economista. Sejam muito bem-vindos. Doutora Rui Leão Martinho, a economia está mesmo a entrar num novo ciclo de prosperidade? Ora, a economia está a entrar num ciclo mais favorável, sobretudo para um país como nós, que tivemos 3, 4, eu diria praticamente 4 anos de muita dificuldade na economia portuguesa, não só mercê do facto de termos que pôr as nossas contas um pouco mais acertadas, um pouco mais corretas, as contas públicas, mas também devido à própria conjuntura internacional que não nos favoreceu até há muito pouco tempo. E, portanto, neste momento, a previsão e o horizonte que temos é sempre, à partida, mais positivo. Agora, qual é a questão que se põe? Sendo mais positivo, é ele suficiente para Portugal recuperar o grau de desenvolvimento e um crescimento que permita, por exemplo, a substituição gradual dos empregos que foram sendo perdidos ao longo destes 4 anos? Eu penso que aí é que poderemos ter dificuldade, embora tudo esteja dependente não só do trabalho que façamos aqui em Portugal, não só do esforço dos portugueses em primeiro lugar, e do Governo, que também tem que regular, legislar, enquadrar, digamos assim, a atividade económica da maneira mais favorável, mais prática e que permita também que ela se movimente de uma maneira, digamos, dinâmica e criativa, mas depende também do próprio ciclo internacional, ou seja, se internacionalmente, se em termos globais a economia estiver num período bastante próspero, e a crescer para além daquilo que eram as previsões da OCDE, do Fundo Monetário Internacional, dos próprios países, então Portugal também terá a possibilidade de crescer para além daquilo que efetivamente estávamos a prever. Neste momento, as últimas previsões, como disse a Carla, apontam à volta de 2% por ano. Ora, nós já tínhamos aqui na Comissão Executiva várias vezes falado que o ideal para Portugal, que é um país que tem tido praticamente um não crescimento em todo este século, desde 2000, seria crescer para além de 2,5%, sobretudo à volta dos 3%. O que quer dizer que, sendo positivo, ainda não é suficiente. E, portanto, vamos ter que nos esforçar em variadíssimos fatores, que se calhar iremos falar aqui ao longo do programa, como atrair mais investimento direto produtivo, ter condições de financiamento adequadas aos investimentos que se pretendem aceitar, que se pretendem fazer, que se pretendem realizar e muito rigor no que diz respeito às contas públicas. Paulo Carmona, um crescimento em torno dos tais 2% até 2019 são perspectivas, eu diria, bastante sombrias, porque é um crescimento, apesar de tudo, modesto. Comparando, por exemplo, com a Irlanda, que já está a crescer a 4%, porque é que a economia portuguesa vai crescer, sim, mas a um ritmo ainda, podemos dizê-lo, moderado? Bom, se compararmos com a Irlanda, temos que comparar também que a queda na Irlanda também foi superior à nossa. Nós tivemos uma recessão que foi relativamente violenta, mas nada comparada com outros países, nomeadamente a Lituânia, caiu menos 20% do PIB. A Irlanda também houve, salvo erro, 2011 ou 2012, caiu 4%. Portanto, são economias que têm uma elasticidade maior que a nossa. Isso, enfim, é bom e é mau, depende do declive da curva do PIB. Mas, portanto, a Irlanda acabou por fazer o seu ajustamento em alta e tentar recuperar o tempo perdido. Também, por ser uma economia muito mais flexível e por ter menos amarras e menos constrangimentos que tem a economia portuguesa nesse aspecto, acaba por responder mais facilmente às crises e corresponder até mais facilmente ao aumento da procura e ao crescimento que nós estamos a assistir agora. Quais são os grandes constrangimentos ao crescimento da economia portuguesa? O elevado endividamento? Vamos continuar a ter que consolidar as contas públicas? Temos uma dívida pública ainda muito elevada?
o endividamento é aqui o grande colete de forças, digamos assim? O endividamento é um colete de forças, mas como está hoje em dia os juros, o próprio serviço da dívida tem tendência a baixar, não? Mas convém e temos a obrigação, pelo menos, de ir pagando a dívida que nós contraímos livremente, ninguém nos obrigou, mas a dívida existe, portanto temos que respeitá-la. Mas a nível do crescimento, como estava a dizer o Rui, as grandes questões que nós temos, isso, o diagnóstico existe e está feito há muito tempo, haja coragem para, dentro da sociedade, e tem que ser um consenso alargado, tem que ser uma convergência estratégica de todos, para, a partir do diagnóstico feito, chegar às medidas e executá-las. Numas medidas que sejam plurianuais, ou seja, que vai, enfim, multigoverno numa perspectiva de 2020, em vez de ser aqueles grandes Mas isso afigura-se muito difícil, tendo em conta... Não é assim tão difícil como isso, porque a Europa assistiu ao nascimento de um novo configurador que nós temos desde o ano passado. Nós sabemos que o BCE hoje em dia é uma grande força de reconversão e de reestruturação das economias, que pelo seu peso e pela sua força. A federalização monetária por parte do BCE e, digamos, as amarras financeiras que ele está a colocar, em termos, vê-se agora com a situação da Grécia, vê-se o peso que ele está a fazer com outros países, enfim, alguns com um bocadinho mais calma, como é o caso da França, mas o BCE hoje em dia está a tentar reconfigurar a economia de uma forma... O BCE está a desempenhar um papel político que... Está a desempenhar um papel... Como alguém dizia, eu teria alguma cautela nisso, mas mais um papel bastante técnico, porque o problema de Portugal crescer não é um problema político, é um problema técnico, é um problema económico. É um problema... estamos a falar das questões todas do custo de contexto, que nós assistimos várias vezes, algumas poucas flexibilidades e pouca elasticidade, nomeadamente o mercado laboral hoje em dia está bastante melhor, mas a nível dos próprios licenciamentos, a economia ainda continua relativamente presa, nesse aspecto ainda não chegamos, e nós temos que perceber que a nossa economia é uma economia, como disse o Rui muito bem, está dependente da procura mundial, ou seja, se a economia mundial cresce, nós crescemos também se tivermos condições para isso. Se baixar, não conseguimos. O tempo do orgulhosamente sós já passou e hoje em dia é como o Darwin, as economias que melhor se expandem e que melhor mais crescem, as pessoas que se adaptam a estes fluxos e estas dinâmicas do crescimento internacional. Mas há pouco, quando dizia que era preciso algum compromisso e uma visão de mais longo prazo, significa que as forças políticas têm que se pôr de acordo para levar a cabo algumas reformas. Em sua opinião, e tendo em conta os discursos dos principais partidos, esse entendimento é possível? O entendimento é possível porque, como deve calcular, face aos constrangimentos que nós estamos a assistir na Europa, tudo o que seja uma campanha eleitoral e tudo o que seja programas eleitorais ou soundbites que se fujam a esta necessidade que nós temos de permanecer na zona euro e de respeitar os compromissos assumidos, nomeadamente em termos de déficit, e temos uma situação de respeito, não chamaria austeridade, mas seria mais agora rigor, de manter um certo equilíbrio das contas públicas. E como nós já falámos também muitas vezes, o importante de nós aqui em Portugal, como não temos capital, e quem gera crescimento e gera emprego é o investimento das empresas, e sem capital não há investimento. E para virem, o investimento é necessário ser um investimento estrangeiro, virem para Portugal. E daí nós falamos muitas vezes do interiorizar o exterior, ou seja, fazer com que os estrangeiros venham e se sintam em casa e tentar o mais possível que Portugal se assemelhe às economias com quem nós tentamos concorrer. Porque não vale a pena dizer, olha, nós temos isto e vocês querem, não querem, se não querem vão-se embora. Não pode ser, não, olha, nós vamos fazer o possível. Não, obviamente também não vamos enfim, ceder completamente, mas vamos pelo menos manter o nível de benchmarking que têm os outros países concorrentes na Europa, que são concorrentes pelo investimento direto estrangeiro. E essa é uma parte fundamental e há muito a fazer nesse aspecto e muito já foi feito. Rui Martinho, de facto é essa a questão fundamental, não é? De que também já temos falado aqui várias vezes, a atração de investimento direto estrangeiro. Mas eu antes disso ainda lhe gostaria, Carla, de falar do seguinte, aquilo tudo que diz o Paulo Carmona é a realidade, a que se junta uma questão que é Portugal, nós temos também que pensar. É que Portugal
é o maior interessado, a parte mais interessada em que tudo corra bem. Porque tudo o que correr bem é para os portugueses, é para as famílias portuguesas, é para as empresas portuguesas. Para isso, teremos que modificar um pouco a maneira como nós estamos hoje em dia, digamos, no nosso dia-a-dia e que temos cultivado ao longo destes últimos decénios, que é estar permanentemente em conflito e a conflituar. Porque uma coisa é discutir qualquer solução até ao limite e discutir com as várias opiniões em aberto e de uma maneira completamente livre, mas depois assumir um compromisso que é sempre um ponto de chegada de várias opiniões que nem sempre são coincidentes e esse compromisso ficar. Aí está a falar no campo político. Estou a falar exatamente no campo político, que é uma coisa que se verifica da Europa Central e do Norte. As coisas são discutidas, as coisas são completamente levadas até ao limite da discussão, dos vários pontos de vista, das várias questões, mas depois assenta-se como que num level playing field, num campo, digamos assim, comum, onde todos se comprometem a fazer determinado tipo de ações para obter determinado tipo de resultado. Ora, em Portugal, nós não temos conseguido fazer isso. Com as desculpas da Constituição, com as desculpas dos 2/3, das aprovações, nós cultivamos... Com perspectivas completamente diferentes de olhar para os problemas, porque é o que se passa neste momento. Exatamente. Temos um partido a pedir um corte, a querer consensualizar Sim. um corte nas pensões, uma reforma da segurança social, uma reposição gradual dos cortes nos salários dos últimos anos, e temos um outro partido a dizer que essas reposições serão feitas todas ao mesmo tempo. Portanto, temos aqui um grande choque Temos, embora eu esteja convencido que pessoas inteligentes como são e informadas, aqueles que dirigem, digamos, os principais partidos políticos, aqueles que podem ter assento em qualquer governo no futuro, sabem que em Portugal há determinadas questões que deviam já estar resolvidas ou que eles deviam ajudar a resolver. Vou-lhe dizer, por exemplo, a questão do mercado de trabalho. O facto de não haver um único contrato de trabalho e continuarmos a ter decénios e decénios de contratos a prazo e de contratos com período experimental e mais contratos a prazo, isto não é bom para o mercado de trabalho. O mercado de trabalho deve ter aquilo que, por exemplo, determinado tipo de estudos, por exemplo, do professor Mário Centeno, já várias vezes ele refere, um contrato só de trabalho. E esse contrato de trabalho rege todas as relações entre o empregado e o empregador. Eu, quando comecei a trabalhar, que foi antes do 25 de abril de 74, só havia um contrato de trabalho, mesmo para aqueles como eu, que estavam a acabar um curso superior. E, portanto, entrava-se com um período experimental. E esse período experimental era definitivo na apreciação pelo empregador se a pessoa se adequava à função ou não. Por vezes, poderia haver um prolongamento desse período experimental para dar mais uma chance, mais uma oportunidade àquele que está a iniciar o seu trabalho. Mas havia um contrato de trabalho igual, que tinha, portanto, uma padronização para todos os setores e em todo o país. Isso depois foi modificado e foi ficando uma medida transitória que eu acho que se devia agora ter coragem os partidos de enfrentarem para no futuro exatamente deixar de existir. Segundo, mas exemplo, é uma área que merecia esse entendimento. E que constrange, e que é constrangedora. Que é da legislação laboral. Da legislação laboral. A segunda questão é a questão, por exemplo, da segurança social. Todos sabemos, desde os anos 80, que a segurança social tem que ser resolvida, porque não é só uma questão de demografia, não é só uma questão da natalidade, do facto de termos os nascimentos cada vez em menor número. É também uma questão de que a segurança social não foi concebida no início do processo para aquilo que ela hoje faz. E, portanto, houve desvios, houve aplicação de verbas para outro sentido que não aquele, digamos, que era do primeiro, da primeira ideia do que era a proteção depois da idade ativa de cada trabalhador. E hoje precisamos de diferenciar, não prejudicando quem já recebe pensão, porque isso efetivamente traria ainda maior desequilíbrio na sociedade portuguesa, mas preparando um período transitório e a seguir a isso para um sistema que praticamente está consagrado em todos os países da Europa, que é ter várias pernas, vários pilares da segurança social, e aquele que o Estado garante é um mínimo para que todas as pessoas tenham minimamente a dignidade possível depois de deixarem de trabalhar. Mas tudo o resto é a possibilidade que ao longo de 30, 40 anos
teriam os trabalhadores de fazer depois as suas poupanças, aplicações, fundos de pensões, seguros ou outra aplicação. Era exatamente com cada trabalhador e com o que ele tivesse ou não tivesse de excedente para além da sua vida, digamos, normal de todos os meses, que se iria fazer o tal segundo e depois o terceiro pilar da Segurança Social. E isto são pontos que eu acho que têm a ver connosco, com a nossa decisão. Os outros têm a ver exatamente com o enquadramento que Portugal tem, quer da União Europeia, de que é parte e de que faz, realmente eu acho, cada vez mais interessante pensar que Portugal, fora da União Europeia, seria muito mais irrelevante e teria muito menos importância do que tem aqui. E, portanto, é bom sabermos que a União Europeia, para nós, é uma adesão positiva e é uma adesão que nos permite também avançar em inovação, em capacidade também até de cruzarmos no aspecto de investimento com outros países, de sermos mais conhecidos, o aspecto do turismo, etc. E depois tudo o que é, digamos, à volta, o aspecto global que pode condicionar a economia portuguesa e que já falámos anteriormente. Sim, Rui Martinho, queria pegar na questão das pensões ainda antes de irmos para o intervalo para ouvir a opinião do Paulo Carmona relativamente ao tal corte que o Governo considera que é necessário existir nas pensões, na ordem dos 600 milhões de euros. Em sua opinião, a reforma da Segurança Social e o sistema de pensões passa necessariamente por um corte das pensões em pagamento? Bom, pode passar por muitas situações. A questão demográfica, a questão que nós temos hoje em dia do sistema de pensões, a esperança de vida que está a aumentar, felizmente. Portanto, tudo isso são variáveis que qualquer entendido e qualquer pessoa que possa fazer contas sabe que isto mais tarde ou mais cedo vai ter que levar uma grande volta. O diagnóstico está feito. O diagnóstico também está feito. Já se sabe que o sistema entra em déficit a partir de... Nós sabemos que há ali uma parede, 2020. mas como é longe, vamos empurrando o problema com a barriga. E como não é um tema eleitoral estar a dizer às pessoas que aquilo pode correr mal ou vai correr mal, então vamos adiando o problema até que depois, como os problemas não se resolvem, têm tendência sempre a voltar e instalar-nos Mas é nas uma mãos. das reformas que está no Programa Nacional de Reformas que o Governo aprovou em Conselho de Ministros. Fala no tal corte na ordem dos 600 milhões de euros, embora ainda não diga como. O corte... E procura o tal entendimento com o Partido Socialista. O corte é algo que terá de ser feito em termos conjunturais, mas isso não é estrutural. Vamos a tentar tomar uma aspirina para ver se a dor passa. Mas algo tem que ser feito, porque os desequilíbrios estão lá, e se este corta um pouco, depois o outro vai ter que cortar mais um pouco, mas na prática não se resolve a questão que estamos a falar, por exemplo, que o Rui Martinho estava a falar muito bem, do que se faz lá fora, e porque é que nós olhamos, estamos há um bocadinho a falar do benchmarking, porque é que nós não vemos o que é que se passa lá fora nas situações. Obviamente para isso é preciso fundos para nós mudarmos do sistema que nós temos para um sistema de capitalização. Mas algo tem que ser feito na situação e isso vai passar por uma convergência estratégica em termos da sociedade portuguesa e os próprios partidos... Essa é uma reforma ter... fundamental em que as forças políticas terão necessariamente que se entender. Vão ter que se entender e quanto mais cedo melhor. Pós-eleitoral. E quanto mais cedo se entenderem melhor, porque normalmente os problemas quando são resolvidos assim à pressão, e vimos com a questão da Troika, que já era uma questão anunciada, mas à última hora depois as coisas correm sempre mal e o memorando foi o que foi porque as coisas foram feitas à pressa. E quando a Segurança Social começar a dar já sinais de fadiga e de quebras, não é? Aí depois já vai ser se calhar tarde demais. Portanto, convém pensar, e eu acho que estou bastante confiante que há de haver um entendimento, seja o que disserem, por via até dos nossos próprios compromissos internacionais, neste caso europeus, muito fortes. E se acontecer qualquer coisa, esperemos que não, mas se acontecer qualquer crise em termos do euro, da zona euro, via da Grécia, eu acho que Portugal vai ter mesmo que meter mãos à obra, até porque enfim, dizem que seremos o próximo, depois os tubarões dos especuladores viram atrás de nós, mas não acredito muito nisso, mas convém que Portugal faça o seu bom trabalho de casa, como tem feito, e que não nos possamos comparar com a Grécia, e esse é um dos aspectos fundamentais, é nós levarmos muito a sério e com responsabilidade essas funções do Estado Social, financiá-lo e fazer algumas reformas profundas onde devem ser feitas e não dizer, isto também é para mim, se calhar daqui a 10 anos quem chegar cá que resolva. Não é bem assim, porque nós, eleitores, estaremos cá e nós é que vamos sentir isso na pele.
Fazemos então agora um curto intervalo neste Comissão Executiva que volta já a seguir. Até já.